boa noite. A paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Estamos felizes de estar aqui na casa do Senhor. O salmista Davi, ele diz o seguinte: ele veio meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Aí ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Glória a Deus. Se você não cumprimentou teu irmão da tua direita, vou te dar um minutinho aí para você se comunicar com ele. Isso faz parte. A igreja de Cristo é unidade. A gente não podemos chegar. Antigamente a gente chegava na igreja, ouvia a palavra de Deus e todo mundo desesperado para ir para casa. Na hora que falava, o pastor falava, dava a bênção apostólica, falava amém. Irmãos, dava trabalho passar na porta da igreja. Mas graças a Deus que hoje nós somos uma igreja que temos unidade. Amém? Amados, abra a tua Bíblia aí, lá no livro do Evangelho segundo João. Nós vamos ler o capítulo 4, do versículo 32 ao 35, para a nossa meditação nessa noite. Amém? João, capítulo 4, do verso 32 ao 35. Está ali no telão também, você que fica à vontade. Informação tem demais aqui. Glória a Deus. Todos acharam aí? Amém? Quem não achou, telão. Vamos aproveitar o momento. Ele, porém, lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. No 33. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizei ainda há 4 meses para a colheita? Uma pergunta ele faz. Eu vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Outras traduções já estão prontos, né, para a colheita. Amém? Queridos, vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai querido, neste momento nós pedimos a direção, Deus, para que assim, Deus, nós possamos ministrar a tua palavra nessa noite, que assim o teu Espírito, Senhor, me dê a sabedoria, o entendimento, em nome de Jesus Cristo, para que essa palavra ela venha falar à tua igreja, a necessidade da tua igreja nessa noite. Pai, em nome de Jesus, toma a tua direção, que o teu Espírito possa tomar primazia de todas as coisas nessa noite, e que teu nome seja glorificado através da tua palavra, em nome de Jesus. Podemos assentar, em nome do Senhor Jesus. Não se preocupe. Quem deveria estar nervoso aqui sou eu, né? Que estou aqui em cima transmitindo a palavra, porque dá um gelinho no coração. Mas, querido, eu quero te dizer, fica à vontade. Seja bem-vindo nessa noite, porque você está na casa do Senhor. Amém? E a palavra diz que aonde o Espírito Santo, aonde o Senhor está, a liberdade. Amém? A liberdade para cultuar e adorar o nome do Senhor. Amados, um tempo desse, a pastora Ania, ela estava pregando que Deus, ele é movido pelo seu propósito. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite, eu quero complementar essa palavra, que Deus, ele não faz nada também por ele ser Deus, mas tudo quanto Deus faz, ele tem um propósito. E quando nós vimos agora essa mensagem aqui, ali está falando da mulher samaritana ali do poço de Jacó. A palavra nos diz que Jesus, depois que ele vem ali, de um certo lugar ali, que ele vinha da Judeia, e voltou outra vez para a Galileia,
e era ali necessário passar por Samaria. E chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. A palavra de Deus, querido, ela nos ensina a todos os momentos que, como eu já falei para você, que Deus ele nos chama não só simplesmente para chamar, mas ele comissionou a cada um de nós a um propósito. E naquele momento, quando Jesus está ali, cansado, depois de chegar naquele lugar, ele encontra água ali, talvez uma sombrinha ali para ele pudesse ficar. E Jesus ele pede aos seus discípulos para que eles vão à cidade comprar comida, porque já era o meio-dia e ele estava com fome. E naquele momento, seus discípulos vão naquela cidade. E Jesus ali parado, perto do poço, ele vê uma mulher, na qual ele titula ali como a mulher samaritana. E aquela mulher, ela vinha pegar água, como era de costume, as mulheres, ela vinha daquela região até o tanque, ali para poder pegar água com seu cântaro ali, claro. E naquele momento, Jesus se aproximando daquela mulher, querido, olha só a estratégia do Senhor Jesus. Ele usa um dos elementos da natureza, a água, uma coisa simples, para ter um diálogo, uma conversa com aquela mulher, para que ele pudesse explanar o reino de Deus, o propósito do reino de Deus para a vida daquela mulher. E naquele momento, Jesus começa a conversar com aquela mulher. Se você depois quiser acompanhar, está lá no versículo 9 em diante. E respondeu Jesus para aquela mulher e fala bem assim, olha, se tu me dá água para me beber, ela disse, olha como eu vou tirar a água aqui do poço, né? É fundo. Ali já como ela estava falando para Jesus, que Jesus pediu, mas ela estava replicando para ele, dizendo que os judeus, ele não se dava com os samaritanos. E Jesus diz bem assim, respondeu-lhe Jesus, se conhecesse o dom de Deus, quem é o que te pede, dá-me de beber, e tu lhe darias a ele, te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo, onde tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual o próprio filhos e o seu próprio gado bebeu? E naquele momento, querido, Jesus, o propósito de Jesus naquele momento era oferecer àquela mulher água viva. Porque aquela água, querido, que ela ia tirar daquele poço, ela teria que voltar novamente para retirar água, porque aquela água não ia saciar a sua sede. Mas Jesus está falando aqui de uma água espiritual. O propósito de Deus do evangelho, querido, é de pregar o evangelho do reino de Deus a todas as criaturas. Ou seja, o propósito de Deus é que o evangelho ele seja pregado por toda a igreja. Esse evangelho ele seja pregado por todo mundo. Esse evangelho ele seja pregado a todas as criaturas da terra. E naquele momento que Jesus está ainda em diálogo com aquela mulher, a palavra nos diz que chegam os seus discípulos. E quando chegam os seus discípulos, eles ficaram maravilhados, porque Jesus estava ali conversando com aquela mulher. Mas eles não se ousaram, a palavra diz, de perguntar acerca do que Jesus estava falando com ela. Mas naquele momento, antes disso, Jesus chega para aquela mulher e ela tira uma dúvida do coração dela. Ela diz bem assim, olha, quando o Messias voltar, ele vai nos esclarecer sobre todas essas coisas. Por quê? Porque Jesus revelou algo profundo na vida daquela mulher, quando ele diz para aquela mulher, olha, vem que tu tens 5 maridos, e agora o que tu tem não é teu. E ela se aproxima de Jesus e fala bem assim, verdade, eu não tenho. És tu profeta? Aí ela começa a entrar a conversa agora que ela diz do Cristo, quando viria, explicaria todas essas coisas.
E Jesus se revela para aquela mulher e diz bem assim: eu creio que sou eu quem falo contigo. Naquele momento lá Jesus está esclarecendo aquela mulher que ele é o Cristo. Amados, o interessante é que Jesus não perdeu a oportunidade de falar do amor de Deus para aquela mulher. Cada um de nós somos chamados para esse propósito. Jesus não perdeu, muitas das vezes a gente estamos perdendo muito tempo, porque nós somos chamados por Cristo para estarmos aqui, para transmitir a mensagem do Evangelho do Reino de Cristo. Mas muitas das vezes nós temos priorizado a nossa própria vontade. Muitas das vezes nós temos olhado para nós mesmos. E nós temos esquecido de anunciar o reino de Deus. Ele diz bem assim: a evangelização é uma tarefa inacabada e urgente, irmãos. Jesus nos dá 3 princípios sobre alcançar pessoas no evangelho do reino de Deus. 3 princípios básicos, eu já vou entrar nesses 3 princípios. Mas eu quero te dizer uma coisa, que Deus, ele não chama você simplesmente por chamar. Mas quando Deus, ele te chama, ele te dá a capacidade, ou seja, ele te dá as ferramentas para que você possa lutar. Não temas, querido, porque o Senhor, ele tem nos escolhidos para isso, para esse propósito, para pregar a palavra de Deus. Quantas pessoas estão, eu falei isso aqui pela manhã também, quantas pessoas, meus vizinhos, seus vizinhos meus, seus amigos, seus parentes, seus irmãos, os parentes mais próximos seu, quantos você pode olhar e eles são cristãos? Quantos já conheceram a palavra de Deus? E Deus, querido, ele está contando comigo e com você, para que você possa anunciar o reino, o ano aceitável do Senhor Jesus Cristo. Se você puder, depois você abre a tua Bíblia lá em Marcos, no capítulo, no Marcos 19, em diante, 16, 19 e 20. Marcos 16, 19 e 20. A palavra do Senhor, ela está deixando bem claro para nós, quando ele diz bem assim, olha, lá no versículo 19, depois do Senhor lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos partiram e pregaram por toda a parte, cooperando com ele o Senhor e confirmando a sua palavra por meio dos sinais e que lhe acompanhavam. Queridos, Cristo nos deu a autoridade para nós pregarmos o reino de Deus. Não seja omisso à vontade do Senhor Jesus, porque Ele vai te preparar, Ele é que vai te capacitar para que você possa levar a mensagem do Evangelho. Primeiro passo é: precisamos ter visão. Precisamos ter visão. Nossa visão, ela tem que estar alinhada com o propósito de Deus, ou seja, com a vontade de Deus, queridos. Muitas das vezes nós estamos se dedicando, tudo que nós fazemos aqui nessa terra, nossos olhos estão voltados para os horizontes dessa vida. E nós esquecemos que do nosso lado tem pessoas que elas estão partindo sem Cristo. Que do nosso lado tem pessoas que estão clamando, estão gemendo pela palavra de Deus, pelo ouvir a palavra do Senhor Jesus, porque muitas das vezes nós se omitimos de pregar. Tem pessoas até hoje, se você falar bem assim, olha, às vezes nós trabalhamos até anos com aquelas pessoas. Eu falo no trabalho. E muitas das vezes, quantas vezes você chegou para aquela pessoa e falou de Jesus para ela? Sabe, amados, o campo que Deus nos deu, Ele fala para os seus discípulos, olha, é tempo de colher.
Meu irmão, campos estão brancos. A seara do Senhor está aí. A semente, o semeador, a palavra já foi semeada, mas é tempo de nós colhermos. É tempo de nós colhermos os frutos, é tempo de nós pregarmos a palavra de Deus a essas pessoas, porque esse evangelho do reino, ele tem pregado, tem que ser pregado em todas as nações da terra. Mas de que forma eu tenho contribuído, você tem contribuído para isso? Porque muitas das vezes nós chegamos aqui na igreja, vimos, sentamos, ouvimos a palavra de Deus, Deus fala no nosso coração, saímos daqui regozijados, alegres, porque o Senhor tem falado conosco. Mas será que nós temos se preocupado com o nosso próximo? E olha que Cristo falou bastante sobre isso. Amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas o próximo como a ti mesmo, ou seja, empatia com o próximo. Será que você tem amado com intensidade? Será que você tem olhado para as almas e tem visto a necessidade de falar de Jesus para elas? Meu irmão, o Senhor, Ele não chamou simplesmente você para estar sentado aí nesse banco. Me perdoe ter falado isso. Eu tenho que falar isso para você. Mas você é apto. Deus, ele te chamou porque você tem uma capacidade que você não imagina. Olhando para aquela mulher, que capacidade aquela mulher tinha, irmãos. Era quase improvável. Mas simplesmente quando Jesus disse, olha, eu sou o Cristo. A quem fala contigo naquele momento, aquela mulher deixou o seu cântaro. Ela nem levou, nem se preocupou com água, de levar sua água, porque ela podia, não, tudo bem, mas eu vou encher meu cântaro aqui, vou levar com água, né, que eu estou precisando, não. Ela deixou até o cântaro dela. O pote, como a gente chama lá na Bahia, né? Aquele pote de barro onde você põe água, as pessoas fazem uma rodinha, botam na cabeça. Não sei se você já viu. Minha mãe já fez muito isso, minha avó, até umas irmãs minhas que moram lá no Nortão da Bahia. Então, queridos, é assim, ela largou o cântaro dela, largou tudo lá, aquela vasilha, e ela saiu desesperada. Eu falei, queridos, ela não fez um curso de teologia, ela não estudou, ela não fez um pós-graduação em teologia, ela não fez escola bíblica dominical, aquela mulher, ela não fez uma faculdade, era improvável. Mas a única coisa que aquela mulher precisava fazer era testemunhar as maravilhas que Deus tinha feito na sua vida. Meu irmão, Deus, ele quer te usar você com o conhecimento que você tem e com a capacidade que você tem. Ele quer te usar. Precisa só coragem de você chegar para as pessoas e falar pelo menos aquilo que Deus fez na sua vida. Aquela mulher não fez um esboço de mensagem. Mas aquela mulher falou algo tão simples. Olha, vem ver. Um homem que falou tudo sobre a minha vida, sobre a minha particularidade. Será que esse não é o Cristo Messias? O Cristo? Oh, meu irmão, precisa só você abrir a tua boca e deixar Deus te usar. Precisa só você dizer, Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui, eu estou à tua disposição, eu estou à tua vontade, faz de mim a tua vontade, Deus, e Ele cumprirá com o propósito dele sobre a sua vida, meu irmão, porque Ele te capacitou para isso, para você ganhar almas. Não tem mais nada precioso nessa vida do que almas, do que vidas, do que você poder falar de Jesus para uma pessoa e ela se render. O maior milagre, querido, apesar de eu já ter visto isso, uma pessoa morta ressuscitar, ou uma outra pessoa ser curada de uma enfermidade, um coxo, ou um paralítico levantar, não, mas é uma alma se render aos pés de Jesus Cristo. Aquela mulher não fez nenhum sermão, não fez nada, simplesmente transmitiu a mensagem de Cristo. Está lá no versículo 28, ainda de João, no versículo, queridos, 28. Ele diz bem assim, então deixou o seu cântaro a mulher, e foi à cidade e disse ao povo, vinde vede um homem
que me disse tudo o que eu tenho feito. Poderia ser este o Cristo. Poderia ser esse o Cristo. Ela nem tinha nem tanta certeza, mas ela creu ali no seu coração. Não, mas é pelo que ele fez. Amados, eu quero te dizer uma coisa, não temas, porque Deus, ele é contigo, né? Porque lá em Lucas, ele diz que os discípulos foram, pregaram a palavra de Deus e o Senhor estava com ele, ao lado dele. Porque o Senhor, ele ia ao lado ajudando os seus discípulos. O Senhor, ele está com você. Não temas, porque ele te chamou para esse propósito. A sua visão, o propósito da vontade do Senhor Jesus não estava abaixo dele, mas estava acima. A vontade de Deus estava acima do seu propósito, porque ele veio, ele mesmo testificou, o próprio Jesus dizendo: olha, eu vim não para fazer a vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade do Senhor Jesus ali, querido, era cumprir com o propósito com o Pai. Mas agora Cristo nos chamou para cumprir com o seu propósito de salvação aqui nessa terra. E ele conta comigo, ele conta com você. Precisamos ter a visão, quando a nossa visão está alinhada ao nosso propósito. Aquela cidade foi impactada com a palavra quando a multidão veio e encontrou com Jesus. Ele disse para os seus discípulos uma palavra, queridos, a qual eles não entenderam: levantai os vossos olhos e vedes os campos, já estão prontos para a colheita. Eles pensavam que a colheita era simplesmente aquela colheita natural ali, que eles lançavam a semente, tinha um tempo de duração para que eles colhessem. E eles falaram: ainda, Senhor, ainda falta 4 meses para que a colheita esteja madura. Mas Jesus, ele disse: não. O campo já estão brancos, já estão prontos para a colheita. E de repente vem aquela multidão da cidade, queridos. Vem aquela quantidade de pessoas, uma multidão atrás da outra, e eu creio que aquela mulher vinha desesperada, correndo na frente, e aqueles homens atrás, aquela multidão. Mas aonde é que ela está? Não, está ali mais para frente um pouquinho, vamos lá, nós já estamos chegando, motivada pela palavra de Deus que lhe alimentou, porque Jesus disse que a água que ele deu àquela mulher, ela foi uma fonte que jorrava para a vida eterna, algo, querido, poderoso que aconteceu na vida daquela mulher. A mesma coisa aconteceu com você no dia que você se entregou ao Senhor Jesus. No dia que você veio nesse lugar e você ouviu a palavra, e aquela palavra quebrantou o teu coração, e você se rendeu a Cristo, e você não queria saber mais de nada, porque o que mais importava era estar na presença dele. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: não há coisa mais prazerosa neste mundo do que você poder pregar a palavra de Deus. Não tem mais nada gostoso, não tem nada melhor nessa vida do que você ser você poder transmitir o reino de Deus para essas pessoas. Então, aquela multidão, ela ouviram a palavra de Deus, e mais para frente eles clamaram ali. Você vai ver quando você lê o texto inteiro, porque às vezes a gente vai lá e volta cá de novo. Mas aquela mulher, aqueles homens naquele momento, ele disse para aquela mulher, fala bem assim para ela: olha, não é só pelo testemunho que você falou, mas é pelas suas palavras e pelo aquilo que nós vimos. Meu irmão, aquelas pessoas creram, pediu para que Jesus ficasse ali mais ou menos 2 dias ali naquela cidade. E Jesus pregando o evangelho, aquelas pessoas creram de uma forma extraordinária, mas para os judeus não era isso. Agora eu acredito que Jesus falou bem assim: olha, esses caras vão me atrapalhar no momento que eu vou falar da palavra para esta mulher. Então eu vou dispensar eles tudo, vou mandar tudo ele para a cidade lá. Porque se eles tivessem, eles iam atrapalhar, irmãos. Eles, até porque era tudo judeu que tinha ali, não ia se dar, já tinha aquela rivalidade. Jesus é sábio. Jesus falou: não, vou na cidade comprar comida. Ah, Senhor, mas tu já comeu? Não, uma comida eu tenho para comer. Quer fazer a vontade
daquele que me enviou, meu irmão. Sabe? O propósito, ou seja, como eu já disse para você, o propósito estava acima da vontade de Jesus, porque ele tinha vontade de comer, que ele estava com fome já era mais meio-dia. Ele precisava alimentar o seu corpo físico para a jornada do dia a dia que vinha seguinte. Mas o alimento espiritual, a vontade, o prazer de ser um comunicador da palavra, da mensagem de Deus, do seu Pai, foi transmitido na vida daquela mulher. E algo sobrenatural aconteceu, querido. Deus, Ele vai fazer, Ele vai te usar. Só depende de você. Amém? Mas eu pergunto, você está disponível para isso? Sabe, queridos? Muitas das vezes, a gente quer fazer uma coisa, a gente quer fazer uma outra, mas às vezes o tempo é de urgência, ele não espera. Jesus, ele teve uma certa urgência. Eles pensavam que era daqui 4 meses para ter colheita ainda para arranjar alguma coisa. Não. Vai ser agora. O momento é já, é para hoje. A vontade de Deus é para hoje, não dá para ser para amanhã. Porque quantas pessoas, esse dia eu estava falando com a menina aqui também, falei de manhã, minha tia, eu tenho uma tia lá na Bahia que ela teve derrame. E ela perdeu todos os movimentos. Só alguma parte do corpo, do lado direito, que estava funcionando dela. Ela não conseguia nem falar direito. E eu aproveitei a oportunidade e fui lá pregar o evangelho. Claro, quando a gente vai de passeio, não é vou ver a família, não é, irmão. É pregar a palavra de Deus. Eu andei em todo lugar, quase não teve uma casa que eu cheguei que eu não falei de Jesus. E aí eu cheguei na casa da minha tia lá, ela estava lá em cima da cama, vegetando. Há uns anos atrás aí, eu falando de Jesus, evangelizando. E ela ela ouvia bem, ainda bem que Deus deu a audição a ela boa. E eu falei, tia, quando eu falar, a senhora pode confirmar, só apertando minha mão, ela assim. E aí eu explanei o plano de salvação de Deus para ela, o propósito de Deus para a sua vida. Porque ela antigamente ela servia aqueles outros deuses aí. E aí eu falando do evangelho para ela, e depois que eu falei, olha, a palavra do Senhor diz que é preciso que creia de todo o vosso coração. A senhora crê, ela apertou na minha mão, fez o sinal de aceitação de sim. E eu disse, tia, a palavra do Senhor diz, se com tua boca confessar o Senhor Jesus, e em teu coração crer que Deus, ele ressuscitou de dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração, com a boca se faz, com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Ela apertou a minha mão e ela falou bem assim, eu falei, senhora quer confessar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida? Ela balançou a cabeça e apertou minha mão. E naquele momento eu fiz uma oração entregando a vida dela ao Senhor Jesus. Depois de mais algum tempo, ela veio a falecer há 3 dias atrás. Mas eu creio que ela partiu com Cristo, porque tinha outras pessoas que estavam cuidando dela também. Amados, é assim, não podemos perder a oportunidade, porque não sabemos qual outra oportunidade nós vamos ter, e se nós não aproveitar a oportunidade que nós temos hoje, pode ser uma porta fechada para o amanhã. Sabe? Se você não puder, talvez amanhã seja tarde. Talvez amanhã não tenha mais jeito. Você tem seus entes queridos, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Quantos deles ainda não conheceram a Cristo? Mas é tempo, querido, que Deus, ele quer nos usar para que você vá e leve a mensagem do Senhor Jesus. A mensagem de salvação, olha, aquele que crê e for batizado será salvo. Ô, meu irmão, é preciso essas pessoas conhecerem a Cristo. Temos que parar de nos preocupar com nós mesmos, de sermos egoístas. Porque ultimamente estamos se preparando, muitas das vezes, para mim ter uma boa vida, uma vida em regalia, uma casa. Não que seja pecado você ter essas coisas, mas isso não pode ser a prioridade da sua vida. Isso não pode ser a prioridade da sua vida, porque a sua prioridade tem que ser o reino de Deus. A sua prioridade tem que ser o reino de Deus. Não tem nada. Nada aqui nessa vida é insubstituível. E Deus não tem outro meio, o único agente que Deus tem aqui nessa terra é a sua igreja, irmãos.
Esse é o agente de Deus aqui nessa terra, ele conta com você, porque se você não pregar o evangelho do reino do Senhor Jesus Cristo, o evangelho para essas pessoas, elas não vão ter esperança, elas não vão ter paz, elas não vão ter a salvação, porque você foi omisso para com elas. Sabe, é pesado, não é? É puxado, não é? Se uma dessas pessoas, Deus livre, ela parta sem Jesus, naquele grande dia o Senhor ele vai cobrar de você. É sério, irmãos. O evangelho não é brincadeira. Servir a Cristo não é brincadeira. Eu falo para um menino, igual eu falei deles, é um caminho sem volta, irmão. Não tem como voltar mais atrás. Sabe? Não tem como você voltar mais atrás. Você já se entregou ao Senhor Jesus, meu irmão. Se chegar o momento, eu fraquejei aqui, dei uma caidinha, meu irmão, se levanta, se ergue, se coloca de pé e continua a jornada. Porque não tem ninguém perfeito nessa vida. Quando eu conheci a Cristo há uns 26 anos atrás, eu encontrei muitas pessoas que me desanimaram na minha carreira. Porque logo eu aceitei a Cristo, já fui me batizando. Eu falei, pastor, não queria, não, você tem que passar pela escola ainda de batismo para saber. Eu falei, pastor, não quero, essa é a oportunidade que eu quero, eu sei o que eu quero. Eu quero me batizar e ponto. E insisti, irmão. Aí ele falou, tudo bem, já que você quer, eu fui. E quando eu voltei do batismo, a primeira coisa que eu encontrei foi um bocado de vizinho meu. Menino, tu é doido, você já se batizou, como assim? Você nem conhece nada da igreja, você nem sabe se é essa igreja que você vai ficar. E você já se batizou, meu irmão, meu compromisso não é com a igreja, não é com Cristo. Eu não sirvo a placa de igreja, nós servimos a Deus. Estamos aqui sim, é um ministério que Deus nos deu para a gente pregarmos o evangelho, uma ferramenta. Mas nós servimos a Cristo, irmãos. Nós servimos ao Senhor Jesus, nós fazemos parte do reino, porém, eu faço parte do reino dos céus. Então, Cristo, ele está, meu querido, todos os momentos, amados, com o seu coração, aleluia, voltado a nós servir ao Senhor Jesus. Deus, ele espera por você. Não temas, queridos, porque o Senhor Jesus, ele sempre vai estar ao teu lado, ele sempre vai estar buscando a você estar na presença dele. Eu falei, precisamos ter visão, e a nossa visão tem que estar alinhada ao nosso propósito. Precisamos ter urgência. Jesus estava com fome, mas tinha algo mais urgente para ele fazer do que se alimentar. O propósito era da água viva àquela mulher. É urgente, irmãos. Não dá para esperar para amanhã. Não dá para você deixar para depois. O evangelho de Cristo ele é inegociável, não tem como eu dizer, não é simplesmente eu chegar e falar bem assim, não, eu faço quando eu puder fazer. Não é uma opção. O mandamento do Senhor Jesus Cristo é um mandamento para nós, para a sua igreja. Amém, queridos? Vocês estão entendendo, amados? Amém? Você está entendendo o que Deus está falando para você? É esse o propósito. Ele é urgente, eu não posso ficar esperando. O seu propósito era dar água viva àquela mulher samaritana. Precisamos ter a mensagem de urgência de Jesus. O que nos impede? Eu botei ali. O que nos impede? Sabe, amados, muitas das vezes a gente deixamos de ser levado pela vergonha. Deixamos de ser levado pela timidez. Deixamos de ser levado por alguns argumentos fracos. Que nós pensamos, muitas das vezes você se acha incapaz, inapto, você fala, não, eu não tenho essa capacidade, eu não fui chamado para isso. Eu já vi pessoas falar bem assim, irmãos, esse negócio de falar de Jesus, de ir, não é comigo não, eu não tenho um dom para isso. Quem disse a você que é dom? É chamado, você tem chamado. Você tem um chamado, não adianta. É você mesmo que vai, é você mesmo que Deus capacitou, é mesmo que você, por isso que ele diz, eis que eu dou poder, e cara, em Mateus 28, ele fala claramente, que esses sinais seguirão aqueles que crerem no meu nome,
expulsarão demônios. E mais um, falarão novas línguas, se pegar alguma coisa mortífera e comer, não lhe fará danos algum, porão as mãos sobre os enfermos, serão curados. E depois ele diz, e esses sinais seguirão aqueles que crêem no meu nome, irmão. Você não crê no nome de Jesus? Amém? Você crê no nome de Jesus? Então esses sinais estão com você, só basta você usar. Só basta você usar. Uma vez eu estava evangelizando uma pessoa, e ele era muçulmano, e eles não aceitam. E ele chegou ali, por eu insistir, né? Eu falei bem assim, olha, eu estou aqui, não é para... Você crê em Deus? Ele balançou a cabeça, meio assim, meio, né? Que Deus é, que esse eu não sei. Aí eu falei bem assim, olha, eu não vim aqui falar de mim, eu vim aqui falar da palavra do Senhor. Aí ele foi se aproximando mais e Deus me deu uma palavra, irmãos, para pregar, eu não sou muito bom em pregar assim para crente não, mas na hora, eu sou evangelista, é o dom que Deus me deu. Mas quando eu estou conversando com uma pessoa que não conhece a Cristo, Deus me dá um filme assim, vem em sequência, assim, uma coisa maravilhosa, regozijante, e eu começo a falar com aquelas pessoas e Deus aquebranta bastante o coração de bastante pessoas. E eu falando assim, Deus me dando aquela mensagem assim, e aquela palavra ela vai falando ali, vai restaurando o coração daquela pessoa, e você vai ver quanto é maravilhoso você poder pregar a palavra de Deus. Mas eu quero te dizer para você, não temas. É você mesmo que Deus escolheu, é você mesmo que Deus capacitou, que Deus preparou para que você possa pregar a palavra de Deus. Vamos adiantar mais um pouquinho, vamos lá para o terceiro tópico. Precisamos ter compromisso. Isso aqui é mais pesado. Precisamos ter compromisso com o reino de Deus. Sabe aquele versículo lá bem conhecido de Mateus? É hoje, Mateus 6,33, isso mesmo? Se não falha a memória, né? João? Não, é isso mesmo. 6,33. Ele diz, mas buscar em primeiro o quê? O reino de Deus. E a sua justiça. E as demais coisas, ele diz, serão acrescentadas. Então, a vontade de Deus tem que estar em primeiro lugar. Não adianta. Não adianta você, irmão, mas para mim não dá, não. Não tem para onde você correr. Ele deixa bem claro, queridos. Você precisa ter compromisso com o reino de Deus. Você não pode colocar o reino de Deus em segundo plano, segundo a tua vontade. Se der para mim fazer, eu faço. Se não der, então não vou. Hoje tem célula, quinta-feira. Mas eu não vou não, irmão. Irmão, eu estava conversando com um dos nossos líderes da nossa célula, estava me falando desse dia. Pastor, tem vezes que eu venho cansado. E eu fico doido para transferir minha responsabilidade. É assim. Quando eu fui líder de célula também, assim, eu queria transferir ali a responsabilidade. Eu falo para aquela pessoa. Mas tinha a hora que o Espírito Santo fala bem assim, filho, o que eu te dei é para você fazer. Aquilo que Deus nos dá, tem coisas que Deus faz, mas tem coisas, querido, que é só você que tem que fazer. E algumas vezes eu me omiti. Uma vez eu estava lá na Petrobras, tem um lugar onde eles fazem palestra, no estúdio. No estúdio não, é uma sala de palestra. E cheio de gente, estava presidente da Petrobras nesse dia, irmão, e eu lá no meio. E na hora um deles falou assim para encerrar, falou bem assim, vamos dar a oportunidade de uma pessoa para fazer a oração. E eu escondido, irmão. Eu me escondi assim no cantinho, fiquei quieto. Aí já tem aqueles que já gritam o nome, né? Patrício. Eu morto de vergonha. Mas no outro lado também eu falo, Deus, e agora minhas pernas até tremiam, irmão. E eu falava, Deus, e agora o que é que eu tenho que fazer? Eu não tenho nenhuma mensagem, na hora some tudo da cabeça da gente. E eu falei, Deus, seja feita a tua vontade, lembrei de um versículo. E fui lá. Cara, e foi uma benção quando eu falei, queridos. Muitas pessoas depois veio pegar na minha mão, poxa, obrigado pela palavra. Mas sabe, às vezes, a gente pensamos que é nós mesmos, mas não é o Senhor.
Quando você subir diante de rei, de governador, de príncipe, seja quem for, não temeis o que há de falar, porque na hora o Espírito Santo, ele vai te dar o que falar, porque será concedido o que falar. Simplesmente ele quer que você tenha coragem, na verdade, que você tenha esse compromisso com ele, com o seu reino. Um campo maduro para a ceifa exige do agricultor o compromisso de uma ação imediata. A evangelização é uma ordem, não é uma opção, é um mandamento, eu já falei isso, é um mandamento de Deus para você. É um compromisso que nós assumimos com Deus, com os seus princípios. Não podemos falhar. Não podemos deixar para segundo plano, não podemos deixar para depois, porque o Senhor Jesus, ele tem pressa. Não é uma opção para mim, eu faço quando eu puder fazer, eu faço, não. Quando veio aquele discípulo, você lembra lá que ele chega para Jesus, um dos discípulos, e fala assim, Senhor, deixa primeiro eu sepultar o meu pai, e depois eu te seguirei. O que é que Jesus fala? Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Mas vem, segue. Meu irmão, quem tem um compromisso com o reino de Deus, ele não olha para a sua vontade, porque ele sempre está priorizando o reino de Deus, um compromisso com o reino de Deus. A sua vida tem que estar ligada com o reino de Deus. Talvez você ainda não tenha ido numa célula, seja de homem, de mulher, de jovens. Você fala, eu quero saber de nada, eu não quero ser líder. Irmãos, você tem uma capacidade imensa e você está se omitindo a fazer a vontade de Deus. Você tem a oportunidade que Deus está te dando de você ser um anfitrião lá da tua célula, mas você está se omitindo a isso. Eu falo para Deus, o que eu tenho é de Deus. Às vezes eu venho com o meu carro aqui, não é um carro novo, irmãos, mas tem vezes que eu fico procurando irmãos que eu posso levar em casa. Às vezes o irmão fala bem assim, eu vou lá do outro, um dia desse eu tive que levar lá depois do Roça Grande, lá depois daquela igreja, lá para dentro daquelas quebradas lá feias. Mas eu fui e levei, irmãos. Sabe, não tem como a gente omitir. Deus me dá um carro que é para a tua obra, e na hora que Deus quer te usar, você, não, eu gasto combustível. Irmãos, eu digo uma coisa para você, nunca me faltou. Nunca eu precisei dizer para alguém, põe combustível no meu carro. Porque Deus, ele tem suprido as minhas necessidades. Deus tem me dado condições de ter aquilo que eu preciso, aquilo que é necessário para mim. Mas tudo que você tem é do Senhor. Eu tenho a minha casa, mas eu não quero. Vai vir gente de todos os lugares que eu não conheço para dentro da minha casa. Deus, irmão, vai e entra na minha casa. Se Deus permitir que roube, que faça alguma coisa, eu vou fazer o quê? Ele vai me dar outro. Eu não quero que tire a minha vida e a minha família, porque o resto eu conquisto. Deus nos abençoa, Deus nos dá. Então o que você tem, a casa que você tem, é para glorificar o nome do Senhor. Isso é compromisso com o Rei de Deus. Tudo que você tem que ser para adorar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Não adianta você ficar se omitindo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas aquilo que você tem não pode glorificar a Deus. Meu irmão, eu sempre falo para Deus, se eu tenho algo que não é para glorificar a Deus, então eu não quero. Se eu tenho amigos que não me contribuem a viver uma vida com Deus, a viver uma vida, de viver uma vida na presença de Deus, eu peço que o Senhor tire, porque eu não quero nada que me atrapalhe, que me impeça de estar com Cristo. É por isso que as minhas amizades, elas são cessadas, irmãos. Elas são peneiradas. Sabe? Porque nem todas as amizades, às vezes, ela condiz com aquilo que eu acredito. Porque ultimamente, se você não vigiar, e você está andando com pessoas que não têm compromisso com o reino de Deus, eles vão terminar tirando você da presença de Deus. Se é de você fazer o contrário, trazer ele para Cristo, ele que vai terminar tirando você da presença de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa. O Senhor, ele está te preparando nessa noite para que você seja um mensageiro do reino de Deus aqui nessa terra. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Eu creio, meu irmão. Eu creio porque em breve o Senhor Jesus Cristo, ele vai voltar.
E quando ele voltar, ele vai vir buscar, queridos, o seu povo, a sua igreja. Eu falei sobre o arrebatamento. Esse dia eu estava conversando ali com o menino sobre o arrebatamento. Eu falei bem assim, queridos, o arrebatamento de Jesus é sábio, ele não diz nenhum sinais de quando vai acontecer. Porque é algo imediato, é algo quando você menos esperar vai acontecer. Não tem nenhum sinal de dizer, o arrebatamento vai ser agora, não. Porque nós esperamos o arrebatamento da igreja em Cristo. Mas quando você estiver preparado, meu irmão, não importa. O importante é você estar preparado a todo o tempo. Porque você não sabe quando ele vai voltar. Quando ele vai vir buscar a sua igreja aqui na terra. Porque quando ele vir sobre as nuvens, como diz a palavra, Paulo diz lá, em Tessalonicenses, ele vai levar a sua igreja nos ares para ter um encontro com o Senhor, no som da última trombeta de Deus aqui nessa terra. Amados, eu quero te dizer, esteja preparado, porque você não sabe a hora e nem o dia que virá o vosso Senhor. Amém? Esteja preparado, porque Deus ele tem algo extraordinário para a sua vida. E já finalizando, queridos, não há salvação sem o evangelho de Cristo. Não se que a igreja anuncie o evangelho, ou seja, não há salvação sem a pregação do evangelho. A não ser que a igreja ela se omita a pregar isso, a ensinar isso. Aí as vidas elas estão condenadas ao destino eterno, porque simplesmente eu me omiti a fazer. Como está a sua visão para alcançar as pessoas que estão sem Jesus? Como está a tua visão hoje, irmãos, a respeito do reino de Deus, para trazer aquelas pessoas que não conheceram a Cristo ainda para ele? Será que você, a minha expectativa é que você saia daqui dessa noite dizendo, a partir de hoje, eu vou ser um missionário. A partir de hoje eu vou ser um pregador da palavra de Deus. A partir de hoje eu vou testemunhar aquilo que o Senhor Jesus fez na minha vida. Então você vai ver que algo sobrenatural vai começar a acontecer sobre a sua vida. Ore e peça a Deus que Ele amplie a sua visão. Amém? Ore a Deus, meu irmão. Talvez a sua visão ainda não está com aquela visão além do alcance, né? Quando ele quer, até brincando, quando a gente era criança, né? O pastor falou aqui uma vez, me dê a visão além do alcance. E ele conseguia ver coisas que ninguém via. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, te prepare. Porque a hora que você menos esperar, o nosso Redentor virá. Certamente ele virá, ele disse, ainda que passe os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. Meu irmão, essas são as palavras verdadeiras, amém, do Senhor Jesus. Se coloque de pé. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar, eu quero que você ore junto comigo.